Esse assunto da pontualidade e sobre marcação de compromisso foi um assunto que se repetiu ao longo dessa semana e tem uma diferença cultural muito grande entre nós brasileiros e pessoas no exterior, de como elas lidam com esse assunto, que eu achei interessante a gente compartilhar isso, porque eu acho que a gente não pensa claramente no significado que a falta de pontualidade tem para um estrangeiro. É bem diferente do significado que a gente dá no Brasil. Então, as situações que aconteceram foi o seguinte. Primeiro, eu marquei de sair com uma amiga dinamarquesa. Ela já foi minha chefe e eu sei que dinamarquesa é super pontual. Então, já me preparei para poder estar lá no horário. Olhei no Google Maps, a rota de bicicleta dá 10 minutos. Aí eu pensei, não, vou sair uns 20 minutos para não correr risco de me atrasar, porque normalmente não consigo fazer dentro do tempo. E aí, beleza. 20 minutos antes, eu estava me preparando já para sair de casa, já apertada um tempo que já era para estar, na verdade, na bicicleta, indo para lá. Aí ela me manda uma mensagem dizendo, estou 10 minutos atrasados. Faltavam 20 minutos para o nosso encontro e ela já me mandou uma mensagem dizendo que ela chegaria 10 minutos atrasada. E eu falei, sem problema. Isso porque ela já trabalhou com a gente no Brasil, assim, com vários brasileiros, recebeu vários brasileiros aqui em treinamento e ela sabe bem dessa característica cultural do brasileiro em relação ao atraso, que brasileiro, enfim, atrasa mesmo, que 10 minutos de atraso não tem problema pro brasileiro e tal, mas mesmo assim ela me mandou essa mensagem. E eu fiquei pensativa sobre isso, falei vou compartilhar isso, de como que tem esse cuidado, essa diferença que nós brasileiros não percebemos isso. Aí eu vi uns stories da Feneut, que é do canal Feliz com a Vida, ela mora em Nova York, e ela estava contando que lá em Nova York as pessoas marcam as coisas com muita antecedência. E depois que está marcado, não tem esse negócio de, ei, está confirmado hoje. Vamos supor, o negócio foi marcado há mais de um mês. Quando chega lá na semana, no dia de se encontrar, não tem esse negócio de, está confirmado, está marcado hoje. Não, as pessoas simplesmente vão para o encontro e acabou. E aí ela até falou assim, eu não sei se é assim, né? Se isso aqui é uma questão de Nova York ou de outros lugares. E aí eu pensei assim, aqui também é assim, né? Aqui na Dinamarca. Eu ia mandar mensagem para ela, acabei não mandando. Então, espero que ela assista esse vídeo, que aí ela vai ver que existe essa diferença aqui também. Então, o pessoal aqui também se organiza com muita antecedência, não tem esse negócio de cima da hora, quer saber, não vou poder, não vou. Cara, tá marcado. Você assumiu um compromisso com aquela pessoa, não tem por que você assumir um outro compromisso depois. Você já se preparou, se antecipou para aquilo, a não ser que esteja um motivo forte. Já aconteceu sim, dinamarqueses desmarcarem comigo por problema de saúde. Thais, eu tô passando mal, dei um mau jeito na coluna e tal. Já aconteceu coisas assim. Mas as pessoas se programam para aquilo ali. Então eu já fiquei meio pensativo assim, né? Como tem essa questão das pessoas assumir o compromisso e tá lá. Aí, essa semana, coincidentemente, uma paciente veio me trazer uma questão, não vou revelar detalhes sobre a paciente, tá? Isso nem vem ao caso, é só a situação que eu achei muito interessante. Me traz uma situação, ela mora aqui na Europa, num país aqui da Europa, e aí ela me contou que ela chegou atrasada no encontro com um amigo e que esse amigo ficou furioso com ela. Disse que pelo olhar ela via que ele estava furioso. Ele não foi, não aumentou a voz, não foi grosso nem nada, mas falou muito sério, muito bravo, porque ela chegou meia hora atrasada. E aí ela pegou e falou isso, falou assim, eu acho que ele foi muito inflexível e tal, e acho que realmente não dava pra manter a amizade com uma pessoa assim, que não sei o quê. E aí eu virei e falei assim, mas você sabe qual foi o significado que seu atraso teve para ele? Aí ela ficou meio assim, não, como assim? Aí eu falei, você sabe qual o significado que os estrangeiros dão para um atraso? Aí ela ficou assim, pensativa, não, assim, eu falei, olha, eu vou falar aqui pela Dinamarca, porque são as pessoas com quem eu mais convivo e sei mais ou menos como é que é. O dinamarquês considera que quando você se atrasa, você está desrespeitando a pessoa, que você está considerando que o seu tempo é mais importante do que do outro, de quem está lá te esperando. Então as pessoas consideram isso praticamente como uma ofensa, que você está ofendendo a pessoa ao se atrasar. E ela ficou pensativa, tipo assim, não tinha parado de pensar sobre isso. Eu falei, porque no Brasil a gente tem esse hábito de ser atrasado mesmo. 10 minutos de atraso não tem problema e tal. Estrangeiro não, é super pontual. Marcou 5 horas, é 5 horas. Não tem esse negócio de, é 5 horas por volta das 5, vou chegar lá 5h15, 5h30.
né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, sobre essa diferença, e aí ela foi se dando conta de que ela também não tinha percebido que existia essa diferença no significado, que um atraso pra gente é uma coisa irrelevante, a gente acha que não tem problema, a pessoa sei lá, foi meio desorganizada mesmo. A gente normalmente tende a achar que é uma coisa do outro, né? Se atrasou é porque ele é desorganizado mesmo, ele não tem um bom planejamento e tal. Isso não é um grande problema. É chato esperar, mas tudo bem. Mas o estrangeiro já dá um outro significado. É como se você estivesse te respeitando aquela pessoa, porque se você assumir um compromisso com ela, é para você estar cumprindo o seu compromisso e não estar fazendo outra coisa, chegando depois. E uma outra coisa, aí eu perguntei também para essa paciente, assim, você mandou mensagem para ele avisando que você estava chegando atrasada? Ela, não. Aí eu contei a experiência dessa minha amiga que, com 20 minutos antes da hora marcada, me mandou mensagem avisando que chegaria 10 minutos atrasada. Isso porque ela sabe que eu tô de boa com isso, que assim, no Brasil isso é comum. Aí ela falou assim, nossa, mas será? Mas eu já falei pra ele que eu sou assim, em outros encontros eu já cheguei atrasada. Então ela achava assim que ele poderia flexibilizar a visão, já que sabe que ela é assim. Aí eu virei pra ela e dei um exemplo assim. A gente sabe que chinês assou o nariz mesmo, na frente dos outros, bem alto, escarra na lixeira, no meio da reunião. Eu sei disso porque eu já trabalhei com chineses e eles fazem isso mesmo. A gente sabe que é assim. E eu virei para ela e falei, mesmo você sabendo isso, você deixa de sentir nojo se você vê um chinês fazendo isso na sua frente? Aí ela ficou pensativa. Não, né? É difícil. Eu falei, então, é difícil também o outro mudar a visão dele, né? Então eu acho que esse é um cuidado que a gente também pode ter enquanto brasileiros, principalmente quando a gente está fora do Brasil, quando a gente marca com o outro, é de se adaptar um pouco a essa questão cultural, entender o que isso significa para o outro e muitas vezes demonstrar até um respeito pela pessoa, né? Então era essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês e saber se vocês já passaram por alguma situação dessas, de marcou um compromisso e a pessoa apareceu ou enfim, ou foi super pontual e você não estava no mesmo ritmo. E uma outra coisa também, sobre essa coisa de marcou, tá marcado. Eu falava no treinamento cultural para os brasileiros que eu vi para o treinamento e teve gente que depois contou, acabei fazendo essa besteira. Eu falava assim, olha, não chega para um dinamarquês e fala assim, aparece lá em casa para a gente ver jogo, para me fazer não sei o quê, por volta das 3, de sábado a gente podia sair, que tal às 3? A gente vê, a gente marca, que o brasileiro tem essa coisa. Se você falou que você vai encontrar com essa pessoa às 3 horas no sábado, essa pessoa vai encontrar com você, e ela confirmou, ela vai encontrar com você às 3 horas no sábado. E aí teve uma pessoa que falou, aconteceu uma situação dessa, a gente falou lá pro cara, de repente assistir o jogo junto com a gente, e aí deu lá o horário do jogo, essa pessoa chegou na nossa casa com a cerveja, pronto para assistir o jogo, e as pessoas já tinham pensado em fazer outra coisa, né? E aí, assim, nossa, a gente esqueceu que não podia fazer isso, tal. Então, assim, muito cuidado, porque o estrangeiro, ele pensa assim, se você assume o compromisso, tá assumido, ele não vai desmarcar e ele vai aparecer lá. Então, conta aí se você já passou por alguma experiência dessa.